Na 105.1 Centenário FM é um programa melhor que o outro. Vem aí, Papo Livre. Um programa no estilo talk show. Bate-papo com artistas e convidados de Chapecó e região. No comando, Mark Gomes de Carvalho. Boa noite, galera. Estamos iniciando o Papo Livre de hoje. Mudando um pouquinho hoje a programação, o apresentador hoje então com Mauro Zini. E hoje o Mark será o entrevistado. Mark? Isso aí, então, é o programa Papo Livre de hoje, um papo bem especial com Mark Carvalho dos Santos, Mark Carvalho Gomes, e Leila Santos. Já misturei os dois aqui. Leila Santos também, que ela é diretora de artes visuais da Funarte, e o Mark Carvalho é o nosso amigo arquiteto e urbanista. Então, qual que é o nosso assunto de hoje? Nosso assunto de hoje é o projeto Parque da Aldeia Condá. Esse vai ser o debate nosso que será realizado nesta noite de hoje aqui na Rádio Centenário, a Rádio 105.1 FM. Para você acessar, então, o nosso Insta aqui da rádio, você pode procurar aí o @rádio _centenário ou pelo WhatsApp. Você vai encontrar o 49 4101 0100 e você manda as perguntinhas para a gente aqui. Nós vamos estar fazendo um debate agora e eu vou começar cumprimentando os meus amigos aqui que estão presentes na mesa. Mark, boa noite, Mark. Boa noite, Mauro. Obrigado pelo ter aceito mais um desafio aqui, né? Já aceitou o desafio semana passada no especial da Sofia Helena. Foi bem bacana você como nosso músico ilustre aí junto com a Laiana, e hoje está aqui com a gente para fazer a apresentação do Papo Livre. É isso aí, já está aqui hoje com muito prazer. E agora vou cumprimentar a minha amiga Leila Santos, a Leila que ela é diretora de artes visuais da Funarte, que vai dar o seu boa noite para as pessoas que estão ouvindo agora a rádio. Boa noite, pessoal. Boa tarde para quem considera que não é noite ainda, como eu. Tem dificuldade em achar que é noite, mas tudo bem. Boa noite e boa tarde. É isso aí, então. Então, o nosso assunto de hoje, o nosso papo aqui, é a ideia desse Parque Aldeia Condá. Eu queria saber de vocês, de onde surgiu essa ideia de fazer esse projeto Parque Aldeia Condá? Quem que poderia nos responder aqui mais diretamente? Mark, Leila? Acho que tudo começou, na verdade, quando a Leila estava fazendo um trabalho de pesquisa, se não me engano, acho que um doutorado dela, né? E ela estava promovendo um workshop relacionado a patrimônio. E na época ela me fez o convite, né, Leila? Me fez o convite para participar de um workshop para pensar uma proposta, né, de patrimônio para o estádio da Chapecoense, né, em virtude da fatalidade do acidente, né, e por ser também um símbolo da cidade, a arena, né, muitas pessoas frequentam lá, então é um patrimônio da cidade, né. E participando desse workshop, né? Foi um final de semana, na verdade, mas eu me dediquei bastante nesse workshop, né? Eu lancei muitas ideias. Durante uma semana que antecedeu, eu fiquei pensando diversas coisas do que fazer no entorno da arena, né? E ela me liberou para convidar algumas pessoas na época para participar desse workshop junto. Né? E eu convidei alguns amigos próximos para fazer uma ideação num final de semana. E aí eu cheguei, enfim, apresentei a ideia para eles e a gente fez meio que um trabalho em conjunto para fazer alguns esboços. E foi uma tarde de um final de semana. E aí a gente fez esse trabalho, a Leila fez a conclusão, acho que da pesquisa dela para encaminhar para o mestrado. E aí me surgiu a ideia de que isso não podia ser só uma pesquisa, só um esboço, só um workshop de um trabalho de um final de semana. Podia ser algo bem mais. E aí foi então que eu botei a cabeça nos estudos e fui atrás de levantar tudo que precisava para fazer disso um grande trabalho, um grande projeto. E a Leila foi minha parceira nesse processo. Aí ela pode também contar um pouquinho, né, Leila? Sim, sim. Então, inicialmente, eu estava pensando em fazer uma divulgação das ideias relacionadas a conceitos de patrimônio histórico, patrimônio cultural e propriamente voltado ao campo da arquitetura e do urbanismo, né? Então, o que aconteceu? Como eu tinha trabalhado com história da arquitetura em algumas faculdades da região, e na época, um ano antes, mais ou menos, o
Mark e o Mauro também foram meus alunos, né? E eu conheci o projeto do Mark, chamado Humaniza a Cidade. Então, eu fiz esse contato, em função do Humaniza a Cidade, eu fiz esse contato com o Mark e fiz essa colocação. Olha, eu tenho vontade de fazer um workshop para pensar um projeto de revitalização de alguma área de Chapecó, né? Pode ser urbana, pode ser arquitetônica. E, com isso, fazer uma espécie de site, algum material possível de divulgação dos conceitos, do projeto, para envolver a população nessa ideia. Tá? Então, o que nós acabamos na conversa fechando esse entendimento, né? Ele conseguiu aproximar algumas pessoas que tinham disponibilidade num determinado final de semana, isso era nas férias de 2017, né? Janeiro de 2017. E aí surgiu, eu apresentei as ideias mais conceituais, mais argumentação, mais, né, da fundamentação da ideia, e o grupo é que desenvolveu a parte criativa toda, exatamente definiram o que iriam fazer, escolheram fazer uma revitalização urbana, e nessa revitalização urbana, alguma coisa arquitetônica também, né? Mas focamos, então, das diversas possibilidades que eu apresentei, o grupo decidiu fazer em torno ao estádio de Condá, a área urbana em torno do estádio de Condá. E assim, para as pessoas que estão agora ouvindo o rádio, que queiram conhecer um pouco esse projeto, Mark, como é que as pessoas podem ter acesso a esse projeto hoje? Foi desenvolvido também, eu sei que foi desenvolvido um trabalho de apresentação via internet, né? Para a apresentação do projeto está disponível, né? Para as pessoas poderem estar olhando, enfim, saber essa proposta bem super interessante que é desse projeto. Bacana, Mauro. É justamente isso, né? A gente desenvolveu um site, né, onde está todo o projeto lá, tá? Então está todo o trabalho de pesquisa bibliográfica, o trabalho de levantamento in loco de toda a área, enfim, entrevistas com as pessoas, que nós fizemos diversas entrevistas para levantar informações do que fazer, com quem fazer, né? Então eu digo a gente, na verdade, mas foi um trabalho aí árduo que esse trabalho de levantamento técnico, digamos assim, eu dei a cara, né, a tapa e fui, né, camperear, que nem diz o outro, as pessoas na rua, em todos os parques, né? Eu visitei todos os parques de Chapecó e falei com as pessoas nos parques já existentes, né? Para participar e a gente fez todo um levantamento de informações para embasar a parte técnica do projeto, né? E esse site hoje é o www.parquealdeiacondá.com.br. Inclusive, qualquer pessoa pode acessar, está disponível, tem área de votação, enfim. Legal. Eu lembro, Mark, que você, quando estava fazendo esse projeto, a gente tinha na faculdade juntos, né? E você me contou uma história que tu teve fazendo visitas também na aldeia de indígenas, também isso? Tem uma história para contar para a gente, essa passada? Sim, eu visitei também a aldeia, né? Eu fiz um trabalho com eles lá, bem bacana, então eu participei, frequentei vários dias lá, a aldeia dos índios também, né? Enfim, a gente fez tudo que podia a gente fez para fazer esse trabalho, né? E o projeto do parque, na verdade, ele tenta trazer para a cidade um passeio na história de Chapecó, né? Então, durante o caminhar pelo parque, o parque ele cita diversos períodos da história de Chapecó, né? Então, o Chapecó fez 100 anos e esse projeto foi feito para os 100 anos de Chapecó. Então, foi um presente, digamos assim, para relembrar esse passeio. Então, tu está passeando pelo parque, tu tem uma lembrança do período dos balseiros, aí tu passa um pouco, tem uma lembrança em relação aos índios, por isso a aldeia Condá. Certo. Então, a gente presenteou todas essas culturas e todas essas características, essa história da formação de Chapecó, elas estão presentes no site como uma memória do patrimônio, como uma memória da história do povo chapecoense, né? E outra coisa, Mark, em relação a a questão de apresentação, de workshops que foram desenvolvidos, né? Você chegou a alcançar, ou foi alcançado o objetivo, referência dos workshops para as pessoas? Chegou?
Então, a gente fez uma quantidade bem grande de palestras, né, sobre o projeto Parque Aldeia Condá. A gente foi convidado em diversos lugares para palestrar sobre o parque. E nós estivemos também no segundo Seminário Internacional de Sustentabilidade, onde a gente pôde fazer uma palestra bem bacana lá. Estava lotado como é que chama? A sala, né? A sala ali no centro de eventos, né? Justamente no entorno ali. Foi bem bacana porque surgiu bastante perguntas das pessoas, porque a gente estava dentro do espaço onde era o projeto do parque. Né? Então, para quem não conhece o parque é no entorno da Arena Condá, é no entorno do centro de eventos. Então, a gente pôde apresentar isso em diversas formas. E o site, ele tem visualizações todos os dias. Todos os dias o site é acessado, todos os dias as pessoas entram no site, não tem um dia que o site não é acessado. Então, acho que assim, nos primeiros meses que a gente lançou o site, foram ao todo, se não me engano, no primeiro ano, no primeiro 6 meses, foram acho que 5.000 visualizações logo no primeiro ano, nos primeiros 6 meses. Eu não lembro se nos primeiros 6 meses, não sei se é no primeiro semestre ou no primeiro ano, mas foram assim, de cara, assim, para um começo, né? Veja, é um projeto, digamos assim, é ciência, né? É um projeto técnico, é um projeto para a cidade, mas a gente sabe que não tem tanta atenção das pessoas assim. E ele ter fechado o ano aí com 5.000 visualizações é algo bem marcante. Mark, tentando assim só para as pessoas entenderem um pouco, você já explicou um pouco alguns conceitos, algumas que foram inseridos no parque, né? Se tu puder assim dar umas citações de o que tem nesse parque, praças, quadras, o que no geral assim, o que contempla todo esse projeto? Então, o projeto do parque, ele tem de tudo um pouco, porque a ideia do parque é justamente ele ser multiusos, né? Um parque para as pessoas. Então vai ter praça mais calma, praça mais agitada, vai ter praça de alimentação, vai ter praça de esportes, vai ter um novo ginásio, tem 2 praças para as crianças, uma de água e uma de areia, tem uma sala de leitura, tem biblioteca, tem um gramado verde para fazer brincadeiras, piquenique, banho de sol, enfim, tem todo tipo de situação no parque. Tem uma praça exclusiva para pets, então tu vai levar o teu cachorro passear, tem um local para o cachorrinho subir nas coisas, pular, correr, então tem uma área para pets também. Tem uma área para ter uma sala de aula ao ar livre, então as escolas podem utilizar para ter uma aula ao ar livre. Tem uma área de uma horta comunitária, então para ensinar as crianças quando vêm da escola, para ter essa aula, para ter uma aula também para mexer na terra, para ver de onde que vem os alimentos, etc. Então, é bem multiuso mesmo o projeto do parque, além de 3 quilômetros de área de passeio, caminhada, enfim, tem bastante coisa, né, Leila? Sim. Bom, sobre o início da proposta, o que eu fiz e levantei para a Humaniza Cidade, para esse grupo que o Mark estava coordenando, ainda coordena, né? Foi que nós nos detêssemos em que a arquitetura ela não ficasse fechada, os projetos arquitetônicos, os projetos urbanos, que eles não sejam pensados como projetos de grupos fechados, né? E que não fazem a extensão, a interlocução com a população. Então, qual foi a ideia? O meu objetivo era trabalhar patrimônio. O que é o patrimônio? Arquitetônico e urbano, nesse caso. Então, para cada cidade, nós temos que analisar como a sociedade, a comunidade vive os espaços. Não é impor espaços, né? Não é definir espaços dentro de um escritório e considerar, esse é um espaço que vai servir para a população. Ou nós vamos mudar algumas áreas em função de um conceito que pode ser um conceito ligado à questão socioeconômica ou só econômica, mas é importante trazer a comunidade a participar. Temos, sim, uma deficiência muito grande no Brasil todo, que é o próprio entendimento dos conceitos, né, quanto à população. Então, saber o que é patrimônio, saber o que é revitalização, saber o que é preservação arquitetônica e outra, que a comunidade entenda que os espaços públicos pertencem à comunidade, né, pertencem ao povo, à sociedade. E que essa participação, ela também não possa ser simplesmente aquela participação do reunimos
grandes grupos e as pessoas dizem sim ou não a algo. Elas precisam entender um pouco, né, do que se trata o assunto. Nesse sentido, nós pensamos o seguinte: não tem sentido fazer um projeto em áreas que responderiam a um grupo muito pequeno de compreensão ou de envolvimento, né? Ou a nenhum grupo. Então, nós pensamos, para patrimônio, envolver um tema que fosse um tema que estivesse muito vivo para as pessoas, que estivesse muito presente naquele momento. Como isso foi em janeiro de 2017 e em novembro de 2016 foi o acidente do grupo da Chapecoense, e o Clube Chapecoense ele sempre usou esse estádio, que é municipal, né? E também aqui na cidade apenas há este grupo de futebol que ocupa esse espaço. Então, esse foi um item importantíssimo. Por quê? Porque a vivência do futebol ligado a esse grupo, ligado a esse clube, é muito específica aqui. Primeiro porque não só Chapecó, não só os residentes, né, ou os chapecoenses, eles têm essa dedicação a esse time, como também a região inteira. E outra coisa, como não há outro time, não há aquele revanche, né, aquela competitividade como dois times numa mesma cidade. Então, toda a população sempre esteve voltada ao clube, principalmente, claro, aqueles que sempre participaram, estando o clube na fase B, né, ou C, em alguns momentos, mas quando ascendeu a fase A, então aí foi a festa. E a outra curiosidade é que sempre participaram dos jogos, sempre foram assistir aos jogos, famílias com seus filhos. Tá? Então, um tipo de público muito familiar. Sei de famílias que levavam seus bebês de 3, 4 meses para o estádio, né? Para irem acostumando. Sim. Bom, o que acontece? Considerando isso, é um assunto que envolve toda a comunidade. E, acontecendo o que se sucedeu com a tragédia, isso ficou muito mais amplo, claro. E a Chapecoense como todos sabem, né? A tragédia foi 2, 3 dias antes deles participarem de um campeonato sul-americano, né? Pan-americano, sul-americano. Sul-americano. Então, envolveu todo o país e, evidentemente, por causa da tragédia, envolveu a notícia, percorreu os continentes aí, né? Nesse sentido, então, mais uma vez, o que eu trouxe para o workshop e para o grupo foi uma experiência mais prática, embora isso sempre foi trabalhado, creio eu, nas disciplinas de arquitetura. Essa questão do arquiteto, do urbanista, observar muito aquilo que agrega a comunidade por uma vivência que é praticamente única, né? Que tem uma unidade para toda a comunidade, não só para pequenos grupos. Tá? Ok, temos aqui a participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp da rádio, que é o 041 010 0100, perdão. Repito aqui então, 041 49 41 010 100. É por aí, né, Marque? 4941010100. Isso, esse 49 que me confundiu. É muito 4 aqui. e muito 0 e muito 1. Muito bem, então olha só, o André está participando com a gente aqui, um grande abraço para o André. E ele faz a seguinte pergunta: esse parque teve inspiração em algo parecido do que temos em Curitiba? Pergunto a vocês aí. E aí, Leila, olha, na verdade, o parque, ele tenta buscar trazer justamente a memória de Chapecó, né, em diversos pontos. E, obviamente, ele se inspira em diversos outros parques, muito do que acontece em Curitiba também, né, nessa questão de cidade para as pessoas, né. Então, o Jaime Lerner, então, quando ele esteve à frente do comando de Curitiba, ele tinha essa filosofia de cidade para as pessoas, né. Então, foi a mesma filosofia que foi colocada em prática para fazer o Parque Aldeia Condá, justamente por ele ser multiuso e justamente para não ser de um grupo, é para ser de todos, né? Então, ele é multiusos nesse sentido. Então, tem diversos usos. Então, por exemplo, você pode não ter cachorrinho, mas a Leila pode ter. E aí ela pode levar o pet dela lá. Certo. Eu posso não gostar de utilizar o espaço de crianças, porque não tenho filho, mas tem um espaço para mim tomar chimarrão. Eu posso ir lá para ir na praça de alimentação, eu posso ir lá para ver o jogo.
eu posso ir lá justamente para sentar e ficar contemplando o jardim botânico, porque tem um jardim botânico, eu gosto de flores, eu gosto de ver as flores, eu gosto de estar nesse meio. Eu gosto de contemplar a arte, eu gosto de contemplar a beleza arquitetônica do projeto, então eu vou lá. Então, ele é para premiar todos os grupos e não um único grupo específico, por isso ele é multiusos. Bom, sobre essa mesma pergunta, tem um ponto em comum, porque faz parte da teoria urbana contemporânea, praticamente dos anos 70 para cá, 80 mais propriamente, o que nós consideramos a fundamentação do regionalismo crítico, assim definida dentro das teorias de urbanismo, em que as inovações, as revitalizações, as propostas de áreas urbanas, elas tenham essa ligação com aspectos próprios da sua região, né? Não teria, vejam bem, isso é uma ponte bem oposta ao que foi o movimento moderno. Esse tal movimento moderno que começou lá no década de 20 do século XX, com Le Corbusier, o suíço Le Corbusier, e que desenvolveu uma ideia padrão e dentro de um código que nós podemos chamar minimalista, por ser uma arte moderna, na arquitetura, dito melhor, é purista, né? Minimalista é uma ideia mais genérica nas artes visuais, mas também serve para essa definição do movimento moderno iniciado com Le Corbusier, que buscava o quê? Uma espécie de definição de padrão arquitetônico e padrão urbano que pudesse ser aplicado em qualquer parte do mundo. Por isso temos Brasília, por isso temos um exemplo em Chandigarh, na Índia. E são os únicos 2 exemplos que, de fato, concretizaram teorias urbanas do Le Corbusier. Chandigarh é apenas um conjunto ligado também a centro cívico, e Brasília é uma cidade inteira, né? Então, vejam só, curioso. Quando se faz uma análise um pouquinho mais aprofundada, uma observação de como as pessoas vivem nesses lugares, essa contextualização, observa-se que o ser humano, obviamente, não é uma máquina, né? No entanto, a teoria do Le Corbusier é por isso, né? Vamos fazer uma máquina de morar. E logo uma máquina de viver. Então, se nós formos ter esse conceito padronizado para aplicar, o que parece muito interessante para quem parte da arquitetura, para quem gosta de elaborar uma ideia, ser sistemático e como que dizer assim, eu fiz tudo nesse projeto, né? Eu fiz todas as partes, eu pensei em tudo. E logo eu sistematizei, eu tenho um padrão e eu posso exportar para o mundo inteiro. Quando fazemos isso, não estamos considerando justamente a comunidade, a população e o seu regionalismo. Anos 70, 80, com a pós-modernidade, vêm as teorias críticas com tudo o que foi o modernismo, até porque esse modernismo padrão ele acabou servindo a grandes poderes, inclusive poderes fascistas, totalitários em geral. Tá? E aí teria que debulhar em vários exemplos para explicar isso, mas a ideia central é essa. Ou seja, esse tipo de arquitetura padrão serviu aos totalitarismos. Pós-Segunda Guerra Mundial, houve essa revisão. Até a Segunda Guerra Mundial havia os Encontros Internacionais de Arquitetura e Urbanismo, os CIANs. E, na sequência, então, da Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa que os urbanistas decidiram, nos encontros que fizeram, nas suas reflexões, que tudo deveria ser feito menos arquitetura moderna, menos cidade com esse propósito. Tá? E é aí que, respondo a pergunta se tem a ver com Curitiba ou não, né? Tem a ver no aspecto que Curitiba também desenvolveu seu plano urbano em relação a parques, não só em relação a parques, mas aqui falando especificamente em relação a parques, ligado a essa ideia de regionalismo crítico. Né? Já são pós-anos 80, o Jaime Lerner, que foi o grande urbanista, teve sua primeira gestão nos anos 70, em Curitiba. E nos anos 90, quando eu fui morar para lá, então eu morei 14 anos, isso foi essencial para eu me envolver no tema arquitetura e urbanismo, ele estava na sua segunda gestão. E a questão que eu aprendi de cara, em Curitiba, é que você vive o urbanismo em cada passo que você dá na cidade. Né? Então, o dia que eu saí, fui morar para lá, aluguei um apartamento. Meus primeiros passos para ir à faculdade. E você já se dá de cara com a lixeira diferente, a seleção do lixo, que era a moda naquela época, era a primeira cidade a adotar no Brasil, pelo menos em âmbito de cidade de grande porte. Né? Mas a própria estrutura do transporte urbano em Curitiba. E você vê que isso não ficava só nessa questão assim, mais técnica, mais estrutural, transporte urbano, questão de lixo. Não, vamos aos parques também.
Porque Curitiba é uma cidade que teve várias colonizações, né? Vários povos formaram. Então, tem poloneses, ucranianos, japoneses, italianos, alemães e por aí vai. Aí a questão que você começa a circular pela cidade e ver um parque dedicado a cada cultura, né? Isso é importante. Tem coisas que são meio kitsch, sabe? Quando se fala kitsch, no sentido assim, também ganha uma cara que o pós-moderno, às vezes, acaba deslizando nisso, né? Que é formar um desenho, formar uma obra arquitetônica, que ele é como que um pastiche, né? Ele é só uma imagem daquela cultura, ele não é a própria cultura. Tem casos assim, nada é perfeito. Mas tem muitas ações e muitas propostas bem interessantes. O que, nesse sentido, quando a gente pensou Parque para a cidade de Chapecó, obviamente que tem todo esse estrutural teórico para apoiar, né? Tem, até porque, como eu tive a iniciativa de fazer o workshop, e eu sou da área de História da Arquitetura, sou aquela típica pessoa ligada à fundamentação teórica mesmo. E aí é inevitável, né? Não tem essa coisa de pensar em fazer um projeto sem pensar todo um discurso teórico. Mas, assim, obviamente, né? E também pela questão dos tempos, e também porque hoje, pós anos 70, 80, passados 30, 40 anos, como que o regionalismo crítico não seria um dos fatores? É um dos grandes fatores. Agora, a grande diferença, e aí eu vou entrar com a diferença entre Curitiba e Chapecó, ou Chapecó e qualquer outra cidade, Curitiba e qualquer outra cidade, nesse caso específico, Chapecó e Curitiba, Curitiba ela tem um sistema de planejamento que ele é para todo o conjunto da cidade, né? E pensando diversos itens do planejamento. Chapecó tem itens isolados, que às vezes não se comunicam. A questão dos parques ainda é muito precário, né? Mauro? Então, Marquinhos, aqui nosso amigo André continua aqui nas perguntinhas, né? Tá? Ele deve ter pesquisado e olhado lá no site, porque essa pergunta é bem pertinente aqui, ó. Há áreas que podem ser acopladas como energia solar para manter a iluminação, por exemplo? Existem áreas, possibilidade? Boa pergunta, André. Boa pergunta. Olha só, o parque ele foi pensado justamente para fazer uma revitalização da arena. E um dos materiais do projeto é a utilização de bambu, né? Então a gente tem bastante utilização de bambu em algumas áreas, algumas partes de fechamento e também para algumas coberturas. E a ideia também é fazer uma revitalização também não só da área no entorno do estádio, mas no estádio também. Então toda a cobertura do estádio, então seria feita uma cobertura nova nas arquibancadas, tá certo? E essa arquitetura nova, essa cobertura nova do estádio, seria toda com painel solar, justamente para fazer tá tendo um barulho aqui em cima, mas justamente esses painéis solares é para justamente gerar iluminação suficiente para abastecer todos os usos do parque durante o dia todo, né? Então tem uma grande área de cobertura em cima das arquibancadas, então ela pode ser aproveitada para reutilização e para que o próprio parque se mantenha autossuficiente, né? Quer fazer um break, Mauro, para tomar água? Isso aí, vamos fazer um breakzinho agora. E daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, mais detalhes desse parque fenomenal aqui, deste projeto, que é um presente, né, de 100 anos para Chapecó. Papo Livre, o seu programa no final da tarde de sábado. If I thought that it would change your mind, but I know that this
took it for granted. Thought that she did every mama. Now I will do most anything to get you back by my side. But I just keep on laughing, hiding the tears in my eyes. 'Cause boys don't cry. Boys don't cry. Boys don't cry. Programa Papo Livre, impossível não ouvir. Estamos de volta com o Papo Livre. Mark Carvalho, o arquiteto, e a minha amiga Leila Santos, que ela é diretora de artes visuais da Funarte, e hoje também é uma das pessoas responsáveis por esse projeto brilhante desse parque, né? E nós estamos agora aqui com o nosso amigo André fazendo perguntas. O André tá show de bola aqui participando com a gente, deve ter acessado o site. Qual que é o site para acesso para as pessoas possam... Vamos lá então, pessoal. O site é www.parquealdeiacondá.com.br. Lá tem todo o projeto, o porquê do projeto, o porquê do parque, etc, 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 etc. E ainda uma área de votação, olha só. Tem uma área onde você pode votar em cada parte do parque. Por exemplo, você gostou muito da capela, você gostou muito da pista de caminhada, você gostou, ou você não gostou, ou você gostou um pouco, você gostou mais ou menos, ou você queria dar opiniões ou sugestões de melhorias em cada aspecto do parque. A ideia do site é justamente para que as pessoas da cidade participem do projeto, ao invés de simplesmente receberem um projeto pronto. É porque cada um participe e dê a sua contribuição, dizendo se gostou, se não gostou, uma forma justamente participativa, para que todos se envolvam no processo avaliando, né? E nós já tivemos aí mais de 180 participações na área de votação, porque é uma votação extensa, tu vai perder uns 10 minutos para responder, mais ou menos, tá? Então não é todo mundo que para responder, porque demora um tempo para tu responder, são várias perguntas de cada aspecto do site. Então nós tivemos aí quase já 200 perguntas e nós estamos com 99,99% de aprovação do projeto de todas as pessoas que já estiveram lá. Então isso mostra que o projeto assim está mais do que aprovado pela população chapecoense, né? Uma pequena amostra, né? E aí com mais de 5.000 visualizações também, isso mostra que o pessoal realmente participou e viu e visitou o site, né? Então continuem visitando, continuem deixando as suas opiniões lá. Maravilha, maravilha. E realmente é um projeto fantástico. Aqui outra perguntinha do André, que ele fala o seguinte: o urbanista não deveria verificar também essas situações de acesso aos parques para que o Condá, para que o Parque Condá se olhe isso também? No caso, acredito que ele esteja perguntando se esse projeto também tem essa questão de acessibilidade, de acessos, né, para que as pessoas, os moradores de Chapecó, possam frequentar esse parque. Como que é essa situação aí, Mark? Acho que, Leila, tu quer começar respondendo essa? Bom, nesse aspecto, a questão que eu tenho a destacar, né, é que, sim, esse parque, ele está quase na região central de Chapecó. É um bairro, mas bairro colateral ao centro. E também ele está numa área com uma certa densidade, embora é um bairro bastante voltado para pequenas alturas, digamos assim, né? Não é uma região aí liberada para grandes edifícios e tudo mais. Agora, já está bastante ocupada a região. Mas quando se pensou esse parque nesse local, pensando lá no início de tudo, a proposta que eu fiz tinha que ter algo a ver com patrimônio da cidade, patrimônio importante para a população. Que a população se interessasse, né, porque tem algum marco simbólico para ela, e também porque envolveria esses conceitos de conservação, revitalização, aproveitamento de áreas que já estão na cidade. Então, vejam só, a cidade expandiu e o parque praticamente está no centro, né? O estádio de Condá. Mas a nossa busca fazia essa integração. Então, nós não estávamos buscando qualquer área de Chapecó para pensar um parque.
Aliás, nós não estávamos ainda definindo se seria um parque. Nós estávamos pensando em fazer um projeto, fosse público, fosse urbano ou arquitetônico, ou os dois, junto a uma área que tivesse a ver com, fosse simbólica para a população, para aí trabalhar o conceito de patrimônio. Nesse sentido, então, pensamos o estádio. Lembro bem que teve toda uma conversa muito interessante sobre se o estádio ele continuaria a servir a população, uma vez que a Chapecoense estava no grupo A. Vai voltar, né? Vai voltar. Esperamos. E aí, claro, passamos a receber vários convidados, né, chamados adversários. E aí nós sabemos o movimento que isso trouxe à cidade, um outro ânimo, uma outra participação. Teve algumas ampliações, evidentemente, das arquibancadas e tudo mais. Então, assim, há um bom acesso? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas nós temos que ver o seguinte, que a ideia de pensar o parque nessa região não estava nem fechando, ou nem excluindo ou incluindo o fato de que o estádio deva permanecer ali. Né? Retirar o estádio, não, mas eu quero dizer que o estádio usado para jogos de nível A tenha que ficar necessariamente nesse espaço, não é mesmo? Mas, de qualquer maneira, esse espaço, mantendo o uso para esses jogos ou para simplesmente práticas esportivas e tudo mais, igualmente temos que pensar a área do entorno, porque é uma área do entorno que isso foi também muito bem observado e por isso se pensou em fazer um parque, que a população já ocupava e ocupa até hoje. Né? A região tem um estacionamento em anexo, tem o centro de eventos também na mesma quadra, algumas áreas verdes pequenas, assim, são os gramadinhos e tal, né? Mas o que acontece? A população usa intensamente essa área, tanto para fazer caminhada no entorno dessa quadra, como para levar os filhos a andar de bicicleta no estacionamento, quando não tem nenhum evento, obviamente, e tal, né? No domingo à tarde, né? Esse tipo de coisa. E aí a gente percebeu, a gente partiu do uso que já acontecia da população nessa área. O que não teria sentido ali, por exemplo, seria uma outra proposta, teria que ser muito bem estudada. O que deveria ser construído no entorno ao estádio, não é mesmo? Já que tem uma grande área aberta, mas praticamente para estacionamento. E também tem o centro de eventos ali, que envolve praticamente feiras, todas as semanas tem feiras quando está funcionando normal, né? Muita movimentação. E uma parte bem interessante do projeto que eu também estava observando é a questão do estacionamento, que ele é no subsolo, isso, né, Marquinhos? A projeção desse estacionamento, que é grande, inclusive, que atenderia a demanda, é um espaço especial que foi criado no subsolo, isso? Exato, Mauro. O projeto do parque ele contempla, se não me engano, praticamente triplica ou quadriplica a quantidade de vagas que existem hoje ali, né? Então ampliaria, né, a parte de estacionamentos para quem vem de distante. E uma ideia que nós temos também, justamente porque o parque ele contempla uma ciclovia, né? Ele tem uma ciclovia de 3 quilômetros. Então a ideia é ter também bicicletas para locação, né? Você tem bicicletas para onde você pode colocar um crédito. Isso tem, a Yellow faz isso em Florianópolis, né? Em diversos lugares. A gente pode trazer para cá ou implementar de alguma outra forma. E a gente está próximo do terminal de ônibus urbano, onde também podem ter bicicletas lá. Então você vem de ônibus até o terminal de ônibus e dali você pode pegar uma bicicleta. Coloca a bicicleta e vai até o Isso, parque. coloca a bicicleta e vai de bicicleta até o parque e passeia de bicicleta no parque, depois retorna até o terminal e deixa a bicicleta ali. Né? E para quem quer ir direto de ônibus, tem 2 pontos de ônibus direto no entorno do parque. Né? Então, para vir de outros lugares também tem ônibus para chegar e acessar. Né? Então, é bem bacana por isso. Essa questão do acesso, né? Ele contempla esse acesso para quem vem de longe também, né? Mais alguma pergunta, Mauro? Isso aí. O André continua perguntando aqui. O André tá legal aqui nas participações, hein, André? Bacana. Olha só, ele faz aqui uma pergunta seguinte. Como vocês pensam em ele se autossustentar? Através da Chapecoense, através de PPP, parceria público-privada? Qual que seria a forma de sustentação desse parque? Então, como o parque ele parte de uma ideia individual, né, onde qualquer indivíduo que pense alguma coisa, que tenha algo a propor e que seja interessante a propor para as pessoas, ele pode abrir isso para os demais.
né? E foi o que a gente fez, a gente abriu através do site para que as pessoas participem. Então, esse projeto, obviamente, ele está no entorno de uma área que é pública, então, obviamente, teria que ter a participação pública, mas isso não foge à ideia de ter o privado junto, né? Justamente, por exemplo, se a gente pegar hoje ali, foi feita uma ampliação, uma melhoria no acesso do estádio, né? Feito pela Nossa Casa. Né? Então, aquele foi o privado agindo no público, né? Ficou super lindo, ficou maravilhoso aquilo ali. Era um lugar que não tinha um ponto turístico no estádio. Ou seja, quando a gente desenvolveu o projeto, não existiam pontos turísticos no entorno do estádio. As pessoas iam e tiravam foto na frente da bilheteria, pois era onde tinha o símbolo da Chapecoense. Em mais nenhum lugar tinha qualquer tipo de símbolo. O estádio parecia mais uma repartição pública, não parecia um estádio, né? Então não tinha qualquer características de atratividade turística, né? E ali é um grande ponto turístico, e com um parque ainda mais ainda, né? Então, justamente o privado pode participar. E não só isso, tem um sistema de crowdfunding, por exemplo, que se a gente pegar na Colômbia, um dos maiores arranha-céus da Colômbia foi construído todo com crowdfunding, ou seja, através de doações, né? Então nós pensamos, inclusive, né, que as pessoas poderiam participar do projeto do parque, ser o nosso parque, né? E a gente tem um espaço voltado no parque que é para a colocação de um monumento, né? De um monumento em homenagem às vítimas, enfim, do acidente da Chapecoense, mas também que pode ser um memorial, né, para as pessoas que doaram para criar o parque. Então tem o nome de cada pessoa que doou nesse memorial como pessoas que participaram. Olha só, eu apostei nessa ideia, eu doei, e o meu nome está aqui, pois eu ajudei a criar esse projeto desse parque. Então existem diversas formas que podem ser feitas. Doações individuais, participação de empresas locais ou estrangeiras ou de outros estados, enfim, quem gostaria de ajudar nesse projeto, e também, obviamente, a participação pública, né? Então existem diversas formas de conseguir, basta que as pessoas se mobilizem, achem que é viável, que é bacana, que é importante, que vai ser bom para a cidade, que vai ser bom para todos, né? A gente tem ali 1/3 da população vive no entorno do estádio, né? 1/3 da população chapecoense vive ali. Então, a gente sabe que tem outros projetos de parque, tem um projeto maravilhoso no Lajeado São José também, que também é maravilhoso. Eu não estou dizendo que não tem que fazer outros parques, quanto mais parques, melhor. Então, temos que fazer no Lajeado São José, podemos fazer no entorno da arena, podemos fazer parques em todos os lugares. Quanto mais parque nós pudermos ter na nossa cidade, melhor, né? A gente não tem que escolher um para fazer um. A gente pode apoiar todas as ideias de parques que nós temos, né? Essa questão de parques é fundamental. Acho que as pessoas, a questão urbanística é um complemento para a saúde, enfim, a vida, tudo, né? Então acho que vale a pena realmente esse investimento. Seria bem interessante ter a participação privada, principalmente, né? Que se as pessoas se conscientizassem e colaborassem, principalmente vendo um projeto desse nível, né? Super bem detalhado, super bem pensado. Então, projetos assim que a gente precisa ter sempre uma atenção especial, né? Sobre esse assunto de como executar e que tipo de financiamento usar, uma coisa que nós no Brasil temos que aprender é fazer algo que, pelo menos na Europa, é muito, muito comum, né? Que é, sim, a parceria público-privada, mas em função a pensar o espaço, a pensar a área revitalizada, a área restaurada, como um objeto de lucro. Não há porquê, nós aqui, pelo menos, não temos nada contra o lucro, né? E seria um lucro muito positivo para a cidade quando se agrega a esse tipo de parceria e a esse tipo de proposta a questão do turismo, né? Então, no Brasil, atualmente, Ministério do Turismo e Secretaria de Cultura e todas as autarquias ligadas ao Ministério do Turismo, elas estão com esse pensamento, elas estão agindo. Hoje em dia, né, se busca isso no padrão que é possível, aos poucos, ou avançando em alguns casos. Mas o melhor exemplo é o que a gente vê na Europa. Só para dar uma ideia para vocês, um país como a Espanha, que tem em torno a 50 milhões de habitantes, 48, 50 milhões de habitantes, consegue ter por ano, não vamos considerar esse ano, claro, né, gente? Mas consegue ter por ano uma quantidade de visitas turísticas acima desse número, tá? Em 2017, 2018, por aí,
teve 70 milhões de turistas visitando a Espanha. Então, mas assim, as visitas, tem uma parte dessas visitas, né, desse turismo que acontece no litoral, tudo bem, coisa do verão, mas muito desse turismo acontece para se visitar pontos turísticos super bem publicizados, né, uma ótima mídia, e outra, são espaços respeitados na sua estrutura, são restaurados. Dou um exemplo aqui, que é a Sagrada Família, em Barcelona, que ela começou a ser reconstruída, complementada, né, porque ela foi iniciada pelo Gaudí no início do século XX, foi feita apenas uma lateral, uma fachada lateral e 2 torres, e ela foi retomada nos anos 90, e depois disso continua em construção até hoje, porque ela tem 140 metros de altura, o ponto máximo. Deve estar quase... A previsão, pelo que eu vi, era 2023, algo assim. Tá? Então, o que aconteceu? Eles fizeram de tal maneira que toda essa retomada de construção, que é praticamente 90% da obra, porque o que o Gaudí deixou foi, como eu disse, apenas uma fachada lateral e o coro da igreja, apenas isso ele construiu e logo ele sofreu um acidente e faleceu. Então, toda essa reconstrução, essa novidade, né, essa inovação de retomar a construção, 90% da obra, sempre foi feita com acesso ao público. Toda ela muito bem estruturada, né, com passagens, com passeios internos, com passeios, na medida que ia sendo construído, era possível visitar e ver toda a estruturação da igreja. E visitar aquela fachada que foi o Gaudí que fez, tá? Que tem um passeio ótimo, uma escadaria interna, né, que acede a uma altura aí que equivale a 70 metros de altura. Então, assim, é um atrativo turístico excelente. E boa parte mesmo do custo dessa retomada é paga com esse turismo. Tá? Naquele ano, em média, visitavam 8 mil pessoas por dia, a um preço de 8, 10 euros o ingresso. Né? Então, é assim que se faz turismo ser lucrativo, unindo não só com paisagens naturais, como também com paisagens, com elementos arquitetônicos, né? Potenciais arquitetônicos e paisagem urbana, organizada, evidentemente, em parcerias público-privada, por que não? Mesmo? Você já imaginou nós termos aqui ao lado do estádio municipal, o estádio da Chapecoense, um parque como esse? As pessoas podem vir contemplar o jogo, posteriormente pode dar um passeio no parque. Nossa, seria fantástico mesmo. Exato, as pessoas podem vir diariamente para o parque e, coincidentemente, naquele dia pode estar acontecendo um jogo, né? E você se programar, por exemplo, eu vou passar o dia no parque, eu vou almoçar no parque, depois eu vou ficar por ali, porque logo em seguida, às 15 horas, vai ter um futebol, então eu já fico por ali mesmo, né? Assisto o jogo, saio do jogo, ainda tem um tempinho para tomar uma água, para tomar um picolé, comer um sorvete, passear com as crianças, fazer mais algumas atividades no parque e aí depois ir embora para casa. Então, assim, a gente fala que hoje as nossas casas, elas estão cada vez menores. A gente tem cada vez menos espaço, os apartamentos estão cada vez menores, né? As áreas estão cada vez menores. Então, a nossa, digamos assim, a nossa cidade acaba sendo a nossa sala de estar. Né? Então, e aonde que é a nossa sala de estar em Chapecó? A gente tem poucas salas de estar para a população que existe aqui. A gente precisa de mais salas de estar. Né? E o parque é uma verdadeira sala de estar. Né? Então, quando ela é verdadeiramente multiusos, que atrai todo tipo de pessoas, a gente consegue atingir esse objetivo aí de fazer um parque para todos. Né, Mauro? Tu quer fazer um breakzinho e a gente volta? O que tu acha? Pode ser. Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais umas explicações, mais algumas novidades desse parque. E também, encerrando o nosso programa, eu não fiz uma coisa que, antes do break, posso fazer, Mark, agora? Pode fazer, a gente vai pro break. Porque então. É isso aí, nós temos que falar do nosso patrocinador. É isso aí, IASIG. Apoiador cultural. Nosso apoiador cultural. Perfeitamente. Então, o IASIG está em Chapecó há 32 anos e já formou centenas de cidadãos no mundo. Marca conhecida pela qualidade pedagógica, ele ensina inglês, francês, alemão e espanhol, com os melhores profissionais do mercado.
Porque a qualidade de educação só se faz com as melhores pessoas. Fale conosco pelas redes sociais e dê um play no seu futuro. Matrículas abertas para a retomada em agosto, em turmas presenciais ou online. Se preferir, ligue 3322-5187. Vou repetir, 3322-5187 e ASIG. Papo Livre, o seu programa no final da tarde de sábado. There's a time and place for everything, for everyone. We can push with all our might, but nothing's gonna come. Oh no, nothing's gonna change. And if I ask you not to try, oh, could you let me? I wanna hold you and say we can throw this all away. Tell me you won't go, you have to hear me say I can't stop loving you. And no matter what I say or do, you know my heart is true. Oh, I can't stop loving you. You can change your friends, your place in life. You can change your mind. We can change the things we say and do anytime. Oh no, but I think you'll find that when you look inside your heart, oh baby, I'll be there. Yeah, hold on. I'm holding on, baby, just come on, come on, come on. I just wanna hear you say I can't stop loving you. And no matter what you say or do, you know my heart is true. Oh, I can't stop loving you. Oh, so twisted and tight. And all I remember was how hard we tried only to surrender. And when it's over, I know how it's gonna be. And true love will never die. I'm not fade away. And I can't stop loving you. And no matter what I say or do, you know my heart is true. Oh, I can't stop loving you. And I know what I've got to do. Hey, Ray, what you said is true. Oh, I can't stop loving you. Oh, I can't stop loving you. O melhor do pop rock, entrevistas e a sua participação. Papo Livre. É isso aí, Papo Livre está de volta. Agora são 19 horas. Pontualmente Exatamente. 19 horas. E a gente está aqui com a parceria aqui do nosso amigo André. Olha só, agora eu acho que acabei saindo aqui do WhatsApp, agora consegui voltar aqui. Muito bem.
Mais uma perguntinha do nosso amigo aqui pelo WhatsApp, nosso amigo André. Ele nos questiona em relação à segurança, né? A questão de segurança. E não ficar só perguntando sobre o parque. Como vocês veem isso, que são arquitetos e urbanistas, nas cidades em geral? Muitos parques em Nova York têm hoje até drones para vigiar. E qual o papel do arquiteto para juntar segurança com liberdade nos projetos dentro da cidade? Vamos falar agora especificamente, então, da ideia do parque a Aldeia Condá. Bacana, bacana. Boa pergunta. Dentro do projeto do parque, ele tem uma área específica que é a central de monitoramento 24 horas. Né? Então, dentro do projeto do parque tem um setor, né, onde ficam os vigilantes, enfim, a segurança do parque. E ali onde vai ter o monitoramento além das câmeras, obviamente tem o ser humano também, que vai estar o tempo todo circulando pelo parque, acompanhando o uso das pessoas, etc. Mas, além de ter essa segurança do próprio parque, essa vigilância por câmeras e essa central de monitoramento 24 horas, porque o parque ele é aberto, ele não é fechado, ele não fecha, ele não tem muros, né? Ele é para que as pessoas utilizem 24 horas mesmo, tá? Então, qual que é o principal... além de ter isso, qual que é a principal coisa bacana de um parque multiusos? É que quando as pessoas estão ocupando esse espaço, digamos que eu tô lá para tomar o meu sorvete, você tá para passear com o pet, e a Leila foi ler um livro na área de leitura. Eu tô distante de ti, Mauro, mas eu tô te vendo. Você tá distante da Leila, mas você tá vendo a Leila. Então, os olhos das pessoas faz com que o parque seja cuidado. Então, nós mesmos estamos o tempo todo nos cuidando e preservando esse parque. Então, se alguma coisa de ruim venha a acontecer, terão olhos na rua. E é isso que é a cidade para as pessoas. É que o olhar das pessoas esteja ali. Quando as pessoas frequentam esses espaços, quando as pessoas participam desses espaços, por isso que a cidade das pessoas tem que ser para as pessoas, né, é justamente isso, é o olhar vigilante. Então eu estou cuidando, eu não estou jogando lixo no chão, tem a lixeira ali na minha frente, então eu não vou jogar o lixo fora, porque tem outra pessoa me cuidando que está ali do lado, e não só isso. Então a gente está se cuidando. Então quando esse lugar ele é ocupado por pessoas, né, então a gente está o tempo todo com esse olhar vigilante para cuidar uns aos outros. A gente está nos cuidando, esse é o papel, não no sentido de vigilante, né, de segurança, mas um olhar zeloso. Eu estou zelando pela tua pessoa, assim como tu zela pela minha, e assim esse olhar cuidadoso e amoroso pela cidade, por aquilo que é nosso, por aquilo que é da gente, por aquilo que a gente criou, né? E todos cuidando do parque. E todos cuidando do parque. Mauro, acho que tu ia perguntar mais alguma coisa para a Leila? Eu tenho uma perguntinha, sim. Tem uma perguntinha aqui referente ao parque. Deixa eu me ver aqui, Leila, que agora me deu essa planilha aqui. Enquanto tu pergunta, eu vou botar a live de volta no ar ali. Ok. Muito bem. Esse projeto de vocês aqui, Leila e Mark, eles alcançou o resultado que vocês esperavam nesse projeto? Vocês fizeram uma divulgação pela internet, fizeram uma divulgação bem legal, bastante workshops. Isso tem alcançado, isso chegou a ter assim um alcance onde vocês realmente gostariam? Olha, não, foi proveitoso, tá legal, o pessoal tem aceitação e tudo mais. Como é que está essa situação aí? Tá, eu vou responder pelo meu propósito. Como o meu propósito tinha a ver com divulgar temas relacionados ao patrimônio da cidade e, com isso, atrair a população a participar. E essa participação se deu via o site que construímos, que já foi aqui comentado pelo Mark. Na sequência, nós inscrevemos essa ideia da elaboração do site num edital da Secretaria de Cultura de Chapecó. No ano de 2018, fomos contemplados, elaboramos o site, fizemos a divulgação, também levamos palestras a diversas escolas e faculdades de arquitetura ou ensino médio relacionado, né, a essa área. E, com isso, tivemos um ótimo retorno, tanto daqueles que participaram respondendo a todo o questionário, mas daqueles que participaram presencialmente quando dessas palestras. O retorno foi excelente porque, de fato, é um assunto... claro, nós temos que situar na questão de Chapecó, né? Esse é um tipo de assunto que nunca ocorreu.
Nunca ninguém falou aqui sobre isso. As revistas, eu até faço um comentário no meu artigo, que está na seção artigos do site, e isso foi parte, ali são partes de um artigo maior que eu fiz para contemplar uma demanda do meu doutorado na Espanha, relacionado à história da arquitetura e arte, e que, então, eu estava contando como as revistas, por exemplo, voltadas a esse assunto aqui em Chapecó, elas acabam sendo apenas revistas para divulgar escritórios de arquitetura com exemplares realizados, seja de projetos de interiores ou mesmo de construções, de casas e tal. E mesmo os núcleos que tem aqui, que agregam, né, diversos arquitetos, designers, artistas, eles estão muito voltados também a isso, a divulgar o nome dos escritórios, dos artistas, dos arquitetos, para que eles tenham esse lugar para fazer uma publicidade, para fazer uma divulgação de um trabalho mais individualizado. Nunca procurei, né? Fiz uma pesquisa, tanto em periódicos como em revistas, publicações em geral. Não há artigos, em geral, que possam tratar desse assunto, que tratassem esse assunto com a população. Então, esse foi um primeiro passo. Todo esse material, juntamente ao projeto desenvolvido, então, pelo edital da Secretaria de Cultura, resultou num relatório que está anexado, então, que está no acervo da Secretaria de Cultura, e ele tem o objetivo de servir para algum tipo de processo de tombamento de patrimônio, né? Porque, obviamente, quando o setor público, com ou sem apoio do privado, vai fazer toda uma elaboração protocolar daquilo que é tombamento no sentido, para quem não sabe, né, que é o registro oficial de patrimônio a uma construção ou uma área urbana. Então, quando se faz esse processo, o protocolo exige que se tenha registros, obviamente, de como a população pensa aquele espaço, de como a população se integrou àquele assunto, se a população está informada do assunto. E isso é muito precário na nossa região. Embora a gente tenha, assim, organicamente ou espontaneamente, né, o gosto por dizer, olha, essa é a nossa catedral, essa é a nossa praça, e assim por diante em cada cidade aqui da região. Tá? Mas algo mais definido, com maior propósito, não havia. Então, esse foi o meu propósito inicialmente, né? E eu envolvi o workshop em um grupo de arquitetos, exatamente para eles desenvolverem ainda mais a ideia num exemplo de possibilidade a ser realizado lá. Tá? No meu caso, foi alcançado o propósito. Bacana, Leila. E assim, além disso, né, nós fomos convidados para uma editora, a editora Atena. Então, se não me engano, tem uns 2 ou 3 meses, foi lançado o livro O Meio Ambiente Sustentável 2, pela editora Atena. E nós fizemos um capítulo do livro. O capítulo 12 do livro é referente ao Parque Aldea-Condá, né? Então, justamente... E agora, recentemente, tem 2 dias, foi dia 26... Não, tem 3 dias, dia 26, a gente recebeu um outro convite de uma outra publicação, de uma outra revista, para publicar também o projeto do Parque Aldea-Condá, uma outra revista de fora do nosso estado, né? A editora Atena também é de fora, é do Paraná, né? Então a gente já fez essa publicação em um livro, Meio Ambiente Sustentável 2, e agora tem mais um outro livro, uma outra revista científica que quer publicar também o projeto do parque. Né? Então, o objetivo a gente acredita que foi alcançado, né? O site ele correspondeu, ele teve as visualizações, ele teve o questionário respondido, né? E é um projeto de longo prazo. Né? As pessoas, mas quando que vai ser feito? A gente não sabe quando vai ser feito, é um projeto de longo prazo, a gente está aqui para incentivar, para fazer com que as pessoas participem, se envolvam, muitas vezes para pensar até mesmo um projeto diferente, não precisa sair exatamente como está ali, e também para ajudar outros projetos, que desse projeto surjam novos projetos, e que não seja somente esse projeto. Pode ser que esse projeto inspire outros projetos em outras áreas do nosso município, não é mesmo? Inspire outras pessoas em outras cidades. Né? Se 2 publicações do Paraná estão publicando o nosso trabalho e pessoas estão lendo lá, então essas pessoas podem ter essa inspiração de produzir um outro projeto, tendo o nosso projeto como inspiração. Então o nosso projeto ele não é um fim em si mesmo, ele é um meio para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, não só aqui, mas em todo mundo que está absorvendo esse conteúdo, esse conceito,
desse projeto de parque para as pessoas. Né? Ele serve não só como exemplo para Chapecó, mas para todo o país, enfim, onde as pessoas tiverem essa necessidade, né? Muito bem. Isso, acho que a gente está estourado no tempo aqui, né? Isso aí. Sim. A gente estourou um pouquinho do tempo do programa de hoje. Acho que o pessoal já está cansado de nos escutar, né, Mauro? O que tu acha? A acho gente que- não cansa de falar. A gente poderia falar um pouquinho mais aqui, mas então a gente quer agradecer ao Mark pela sua dedicação aí, por esse projeto, parabenizá-lo por esse projeto, a Leila também, que Obrigada. trabalharam com certeza arduamente, e é um projeto fantástico, muito completo, super detalhado, vale a pena as pessoas entrar no site, fazer a votação também, continua a votação, né? Ela não encerrou ainda, ela continua essa votação, então as pessoas podem fazer a sua análise, podem conhecer melhor esse projeto do qual nós passamos esse tempo aqui agora falando, conversando, tentando explicar um pouco para as pessoas. E, mais uma vez, obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês. E a gente vai deixando um abraço para todos os ouvintes da Centenário FM 105.1. E, Leila, a sua palavrinha final, por favor. Bom, agradeço a todos os ouvintes, as participações e também aqui ao Mark e ao Mauro por ter promovido essa fala. Sempre ótimo, né, Mark? Já falamos várias vezes sobre esse projeto em várias palestras, mas é sempre um prazer e também porque trata de um assunto que ele é política pública para a nossa cidade. Perfeito, acho que foi maravilhoso o bate-papo. Acho que a gente pode fazer mais vezes. Valeu demais as perguntas aqui durante o programa. Acho que a gente tem que agradecer quem participa, quem ajuda a construir, quem está aqui para ajudar a crescer, né? E não a diminuir. Então, esse é o propósito, a gente quer sempre somar, esse é o propósito do Papo Livre. Então, hoje o Mauro aqui somou muito na apresentação do programa e eu estou feliz demais por ele estar aqui, é um grande amigo e ele sempre topa os desafios que eu coloco para ele. É isso aí. Né? Então, só tenho a agradecer também. Muito obrigado, Mauro. Valeu, Mark. As pessoas que estão ouvindo, um grande abraço e tem uma próxima oportunidade, então a gente se encontra por aqui, com certeza. Um abraço. Programa Papo Livre. Impossível não ouvir. Foi bem legal. Foi bem legal. Pessoal do Instagram, então, estamos encerrando a live. Obrigado por quem participou, quem esteve aqui. Vai ficar no IGTV para vocês assistirem depois. Vou finalizar aqui. Obrigado, galerinha. Beijo grande. Tchau, mãe! Onde é que encerra? Olha a mãe ali, pai! Olha a mãe ali, é legal.